Oi, pessoal, nesse vídeo nós vamos entrar no estudo do primeiro mandamento e é importante nós frisarmos uma coisa, que o intuito desse vídeo, e como todos os outros, é glorificarmos a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o único Senhor da nossa vida, é o único que salva. Nós temos que enfatizar a salvação que ela é somente por Jesus Cristo, alcançada pelos méritos de Jesus Cristo, somente pelos méritos dele, e ela é totalmente pela graça. A salvação ela só vem pela fé em Jesus, só pela pessoa de Jesus. A lei, ela tanto no Antigo Testamento, ela apontava para o Messias, quanto hoje nas Escrituras ela aponta para Jesus e ela mostra para a gente o nosso estado pecaminoso. Ela sempre nos leva à dependência de Jesus Cristo. E quando Cristo nos salvou, nós entramos aí num processo que chama processo de santificação. É um processo que nos faz cada vez mais parecidos com Jesus. E olha só o que Paulo diz lá em Romanos 8:29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a lei, ou seja, os 10 mandamentos, tem tudo a ver com esse processo de nós sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Só Jesus, ele salva, mas a lei ela nos ajuda a andarmos no caminho para fazer a vontade daquele que nos salvou. Pois bem, antes de nós falarmos do primeiro mandamento propriamente dito, eu preciso relembrar uma coisa que nós falamos lá no primeiro vídeo, e você pode vir aqui no card para você ter acesso a esse vídeo, que é a referência de que os 10 mandamentos eles se dividem em 2 grupos de mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos, eles dizem respeito ao nosso dever para com a pessoa de Deus. E o próprio Jesus, ele resumiu esses 4 primeiros mandamentos lá em Marcos 12, versículo 30, quando ele diz o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Os outros 6 mandamentos, eles têm a ver com o nosso dever para com os seres humanos, o nosso dever para com o nosso próximo. E Jesus também falou desses 6 mandamentos, resumindo no próximo versículo de Marcos 12, o versículo 31. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Então isso comprova para nós a importância dos mandamentos hoje, porque aquele que nos salvou, ele incluiu os mandamentos na nossa vida. Mas então vamos lá. Qual é o primeiro mandamento? Nós estamos aqui com os nossos produtores, eu quero em alto e bom som. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses além ou diante de mim. Olha que bênção, ela olhou o slide ali, tá vendo, gente? Mas tá valendo. Eu vou pegar a Bíblia para você ver que está em Êxodo 20, versículo 3. Diz assim: não terás outros deuses. Na Nova Versão Internacional fala além de mim, e nas versões mais tradicionais dizem não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento, e ele já começa pesado. Mas para a gente discorrer sobre o primeiro mandamento e a gente poder entender como ele é atual para nós hoje, nós vamos precisar pensar sobre o que esse mandamento exige e o que ele condena. Então, o que ele exige? O Breve Catecismo de Westminster, que é esse livro, essa edição que eu tenho, é um documento da Igreja Presbiteriana, ele diz o seguinte: o primeiro mandamento ele exige de nós conhecer e reconhecer Deus como único e verdadeiro Deus e como o nosso Deus, e como tal, adorá-lo. A grosso modo, é termos um relacionamento de intimidade com o nosso Deus. É colocarmos Deus acima de todas as coisas na nossa vida. É fazer desse Deus, o nosso motivo maior de prazer, de adoração. É dar a Ele a exclusividade na nossa vida, porque essa exclusividade já é dele. Ninguém é como o nosso Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o mandamento que nós estamos estudando hoje, o primeiro mandamento. E esse mandamento ele traz consigo verdades grandiosas, como nós já discorremos aqui, que nós devemos conhecer, reconhecer o Senhor. Lembra do vídeo que nós gravamos
Yahvé, o Deus total, absoluto, reconhecer esse Deus como o único e verdadeiro Deus, como nosso Deus. Isso valia tanto para o Israel antigo, quanto vale para nós hoje. Esse é o ponto-chave que esse mandamento traz para nós. E ele está relacionado com outras esferas também que nós podemos falar aqui. Tudo isso envolve coisas importantes, que nós devemos adorar o nosso Deus, nós devemos glorificá-lo como nosso Senhor. Deus, ele deve ser o único alvo do nosso amor, da nossa adoração, da nossa dedicação. E com isso, entendermos que nós devemos pensar nele, meditar nele, nos lembrar dele. Devemos apreciá-lo, honrá-lo, desejá-lo, ele ser o nosso único prazer, ser o nosso bem, nossa riqueza maior. Nós devemos temê-lo, nós devemos dar a Deus a reverência que ele merece, nos lembrando de quem ele é. Nós devemos ter receio de ofendermos a santidade grandiosa desse nosso Deus. Nós devemos crer nele, porque o nosso Deus, o Deus que nós servimos, não há limites para ele. Nós devemos prestar-lhe total obediência, toda obediência. Mesmo que nós já falamos aqui que o pecado nos impossibilitou de nós agradarmos a Deus, obedecermos a Deus de uma forma plena, esse deve ser o objetivo maior da nossa vida, buscarmos de todo o nosso coração obedecermos o nosso Deus. Nós devemos ser gratos ao nosso Deus, nos lembrarmos sempre do que Ele fez, do que Ele faz, do que Ele fará por nós e sermos gratos também por quem Ele é. Devemos agradá-lo em tudo e com tudo que temos, não fazer de nós o primeiro lugar da nossa vida, mas fazer dele o centro da nossa vida. Nós devemos também nos entristecer quando ele é ofendido de qualquer maneira. Ele, como sendo o Deus único que nós temos, nós devemos combater a banalização do nosso Deus, ficarmos entristecidos quando o nome dele é banalizado, desmerecido, ofendido. Nós devemos andar com ele, fazer dele o nosso companheiro principal, o nosso melhor amigo, o nosso mestre que nos ensina todas as coisas, nos ensina o melhor. E com tudo isso, não amoldando Deus a nós, mas nos amoldando a ele. Ah, tá. Agora vão ser os textos, hein? Agora é leitura uma atrás da outra. Mas é a prova do que a gente está falando, né? Por isso que eu trouxe bastante texto, porque senão você fica citando, mas tem que provar na Escritura, né? Cara, então olha comigo alguns textos da Escritura que mostram e comprovam tudo isso que a gente está falando aqui. Deuteronômio 6, 4 e 5 diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Olha lá Deuteronômio 26, 16 e 17, o Senhor, o seu Deus, lhe ordena hoje que sigam estes decretos e ordenanças, obedeçam-lhe atentamente de todo o seu coração, de toda a sua alma. Hoje vocês declararam que o Senhor é o seu Deus e que vocês andarão nos seus caminhos, que guardarão os seus decretos, os seus mandamentos, as suas ordenanças e que vocês lhe obedecerão. Salmo 73, 25, a quem tenho no céu senão a ti e na terra, nada mais desejo além de estar junto de ti. Olha o Novo Testamento, Tiago 4, 7, portanto, submetam-se a Deus. O Salmo 29, versículo 2, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Romanos 11, 36, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E o Salmo 119, versículo 136, rios de lágrima correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Então esses textos mostram o apontamento e o cumprimento do mandamento em toda a Escritura. Algo muito legal da gente pensar é que toda contrariedade a esse mandamento caracteriza a quebra dele. Então, dentro de tudo isso que nós falamos, se nós deixarmos de fazer algo ou fazermos algo que nós falamos aqui de qualquer maneira, também caracteriza um erro contra Deus. Porque vivermos esse mandamento na nossa vida é assumirmos de fato o nosso Deus como Senhor absoluto da nossa vida. E realmente, por Deus ser o nosso Criador, Ele é de fato o nosso dono. Ele nos deu vida.
Então, como nós podemos deixar de seguir esse Deus? Como nós podemos colocar uma coisa inventada ou outro alguém no lugar desse Deus na nossa vida? Diante disso, o catecismo nos dá um direcionamento. Ele diz para nós que o mandamento deixa explícito alguns pecados. Por exemplo, o ateísmo é negar a existência de Deus, ou um outro tipo de ateísmo, que também é saber que existe um Deus, mas afirmar que esse Deus não se envolve na história humana. É considerá-lo Deus, mas ter um outro alguém ou um outro Deus junto com ele dominando a nossa vida. É não confessá-lo como Deus. É dar ouvidos ao diabo, consultar o diabo ou dar ouvidos às suas sugestões. E de novo nós vamos consultar o breve catecismo na sua pergunta 47 para pontuar uma coisa aqui. O que proíbe o primeiro mandamento? A resposta é que o primeiro mandamento proíbe negar, deixar de adorar ou glorificar o verdadeiro Deus como Deus e nosso Deus, proíbe dar a qualquer outro a adoração e a glória que só é devida a Deus. Mas o interessante é que como cristãos que já têm uma história com Deus, pela palavra, nós conseguimos entender que não existem outros deuses. A Bíblia diz isso para nós. Olha lá Isaías 45, 5 e 6. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro, além de mim não há Deus. De forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Só que a Bíblia ela também registra que muitos povos, muitas pessoas criaram os seus próprios deuses, amoldando esses deuses aos seus próprios padrões. Olha o versículo que nós vamos falar aqui, que diz sobre o próprio filho de Davi, Salomão. Ele, Salomão, seguiu postes sagrados, a deusa dos Sidônios e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Eram deuses inventados, esses deuses não existiam, eram invenções da mente humana para poder ter um Deus que se acoplasse ou se amoldasse às suas próprias vontades. E eu vou dar um exemplo clássico para você. Você lembra daquele episódio do profeta Elias e dos falsos profetas de Baal, 450 profetas, onde ele desafia esses profetas por saber que não existia outro Deus além do Deus de Israel. Ele desafia esses profetas num evento ali de sacrifício, colocou um sacrifício para que fosse recebido para esse Deus Baal e um sacrifício para o Deus de Israel, e ele deixou esses profetas clamarem, se baterem, chorarem, passaram-se horas ali e nada. Esse Deus Baal não se manifestou. Por quê? Porque não existia. E aí Elias, o profeta de Deus, o profeta do Deus de Israel, ergueu seus olhos e disse: Deus, Deus de Israel, mostra para esse povo que existe um Deus verdadeiro aqui. E fogo do céu caiu e consumiu o holocausto, secou a água que estava ao redor, derreteu até as rochas, mostrando que só existe um Deus, só existia um Deus verdadeiro, que era o Deus de Israel. Exemplos como esse, citados nas Escrituras, exemplos desses povos no Antigo Testamento que criavam os seus próprios deuses, comprovam que esses deuses nunca existiram. Eram invenções da mente humana, porque só existe um Deus, o nosso Criador e o sustentador de todas as coisas, que é o Deus de Israel. Muitos confundem esse mandamento com o segundo mandamento, que fala de escultura. Não tenha outros deuses significa não fazer imagens. E muitos se convencem que cumprem esse mandamento porque não tem ídolos, não tem esculturas, não tem imagens em suas casas. Porém, ter deuses e ter imagens são coisas bem diferentes. As pessoas, elas podem até não ter imagens em suas casas, ter outros deuses representados por imagens em suas casas, mas podem ter outros deuses nos seus corações. E essa é a questão aqui, e eu quero refletir com você em algumas coisas. Deus, ele é realmente o único Deus na sua vida? Deus é o único Deus que você serve no seu coração? Um grande teólogo da atualidade, Tim Keller, Timothy Keller,
Ele tem um livro que se chama Deuses Falsos e foi me presenteado pelos meus produtores aqui, que são uma bênção na minha vida, e eu amei esse livro, um livro muito interessante, muito atual para a nossa vida hoje. Esse livro trata de identificar outros deuses na vida humana. Existem algumas explicações ali nesse livro sobre esses deuses falsos. Por exemplo, essa que eu vou ler para você aqui. Um Deus falso é qualquer coisa mais importante do que Deus para você, que domine o seu coração e a sua imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode dar. Percebe como isso vai muito além de uma escultura parada dentro das nossas casas? É algo a ver com a nossa vida? Nós podemos ser pessoas que não têm imagens dentro da nossa casa, mas nós podemos também ser pessoas que têm outros deuses dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. E se isso ocorre, nós estamos quebrando o primeiro mandamento na nossa vida. Estamos deixando de ter o nosso Senhor como o único Deus em nossa vida. Não estamos adorando só Ele, não estamos colocando somente a nossa confiança nele, não estamos encontrando apenas nele o nosso consolo e a nossa alegria, não estamos apenas nos satisfazendo nele, estamos dividindo o nosso ser com essas outras coisas que nós criamos e passamos a ter como deuses. Percebe como esse mandamento é atual para a nossa vida? E para a gente conseguir servir a Deus cumprindo esse primeiro mandamento, a gente precisa identificar quais são os deuses falsos que habitam em nós. Alguém tem feito você gastar mais tempo ou investir mais da sua vida do que Deus? Você tem pensado mais em algo ou alguém do que pensado em Deus? Você tem investido mais dos seus recursos em algo ou alguém do que em Deus? Talvez esses sejam os outros deuses no lugar do Deus verdadeiro na sua vida. E sabe uma coisa importante de nós falarmos aqui? O nosso próprio eu pode ser um outro Deus na nossa vida. O colocar outros deuses no lugar de Deus na nossa vida tem muito a ver com as nossas vontades. Porque muitas vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus, mas nós queremos fazer as nossas próprias vontades. E com essa questão pecaminosa dentro do nosso coração é que nós começamos a criar outros deuses que se amoldam às nossas próprias vontades. E ainda é preciso destacar uma outra coisa que esse mandamento carrega, é a expressão diante de mim. O que significa isso? Isso nos leva a entendermos a pessoalidade do Deus que nós servimos. É a pessoalidade do Deus Todo-Poderoso que se ofende pessoalmente, particularmente quando nós colocamos outros deuses no lugar dele na nossa vida. Se ofende por fazermos a vontade dessas coisas criadas, desses deuses falsos que nós criamos em nossa vida. E Deus que se ofende particularmente, pessoalmente, até mesmo quando nós colocamos o Deus eu no lugar dele em nossa própria vida. Lembra que nós somos o templo do Espírito Santo? Nós temos colocado outros deuses bem diante de Deus, do Deus da nossa vida, do Deus Todo-Poderoso, quando nós fazemos de outras coisas ou outros alguéms deuses da nossa vida. E isso não é só quebrar o primeiro mandamento de Deus, mas é ofender diretamente o Deus Todo-Poderoso que deu esse mandamento para nós cumprirmos. Então, pessoal, a vida de santificação não é fácil, mas é o caminho que nós devemos trilhar. Nós não podemos ter outras coisas como deuses em nossa vida, porque só existe um Deus, e é o nosso Deus, o Deus verdadeiro. Pessoas erraram quanto a isso no Antigo Testamento, pessoas erraram no Novo Testamento também, colocando outras coisas, criando outras coisas para serem os seus deuses, os deuses das suas vidas, erraram inventando deuses segundo a sua preferência, e hoje nós também podemos todos nós errarmos dessa mesma maneira, quebrando esse que é o primeiro mandamento. Então hoje nós devemos ter apenas um Deus, assim como sempre foi, e esse Deus é o nosso Jesus. 1 Timóteo 2,5 diz o seguinte: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Cristo Jesus. E hoje é na dependência da pessoa de Cristo, é no poder da pessoa do Deus Espírito Santo que nós vamos conseguir vencer isso em nossa vida.
com a ajuda do próprio Deus, é que nós vamos poder colocá-lo em primeiro e único lugar em nossa vida. É isso que uma vida de santidade aponta. Essa é uma vida de santificação. E é isso que nós podemos discorrer hoje sobre o primeiro mandamento. Tá vendo como o primeiro mandamento é atual para nós hoje? Então continue estudando conosco. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe o seu comentário. Eu tenho certeza que cada vez você vai ver mais como os mandamentos são atuais para nós hoje, como eles podem fazer parte e são parte da nossa vida hoje. Que Deus abençoe muito você e até o próximo vídeo. E cumprirmos com toda acidez, acidez não, assiduidade, acidez é ser ácido, volta aí, Érica, e depois você pode vir no link aqui, clicar para você, se você ainda não assistiu os outros vídeos, ali é importante a gente, ixi aí ó, eu fui improvisar e errei, é sempre pra cá. Olha o novo mandamento, Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus. Olha o novo mandamento. Nossa. Não, Novo Testamento. Que viagem, ainda bem que você falou. Novo mandamento não, Novo Testamento. Que Deus te abençoe muito e até... Não... Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo. Agora ficou bom.